Fragale. Vamos chamar o pastor Maurício Fragale. E vamos chamar também o pastor Edinho. O Edinho vai estar agradecendo a Deus pela vida do pastor Fragale. É um sonho, né, que o Edinho sonhou também. Pessoal, você sonha aquilo que Deus projeta para você, vai se cumprir, tá? Está aqui esse triunvirato aqui, vamos dizer assim, pastor Fragale, eu e Edinho, nós sonhamos com esse momento e se cumpriu. E desde ontem, né, o Edinho está levando o pastor para conhecer um pouco Belém. Hoje ele foi caminhar, andar de bicicleta no Tinga, pedalar no Tinga, né? Então, o Edinho vai estar agradecendo a Deus em oração pela sua vida estar aqui, pela vida do pastor Maurício. Amém, glória a Deus. É uma honra, né, receber esse homem cheio de Deus aí. Eu creio que ele vai trazer algo do céu para os nossos corações. Amém? Eu acho que seria bem interessante. Vamos ficar de pé, né? Estenda as suas mãos aí, né, aqui para a vida do nosso pastor. E eu creio que vai ser bênção de Deus em nome de Jesus. Pai, aqui é uma honra, Senhor Deus, receber esse teu filho que veio, Senhor Deus, lá do Rio, para trazer uma palavra, eu creio que é do trono, Senhor. Pai, use, Pai, para ele ministrar em nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que tu queres falar. Em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado. Gente, obrigado por me receber aqui. Primeira coisa que eu quero dizer é essa palavra de gratidão pelo convite, né? Pastor Sérgio, pastor Edinho está sendo o nosso cicerone aqui em Belém. E quando o pastor chamou aqui o Edinho, eu pensei que ele estava chamando para me traduzir, porque eu sou carioca, então às vezes tem umas expressões que o pessoal usa muito lá, carioca fala muita gíria e tal. Pensei que era para traduzir, mas ainda bem que foi só para orar. Acho que o povo vai conseguir entender tudo aqui. E é uma honra estar no meio dessa galera aqui. Pastor João Vitor, poxa, Costa Neto é uma referência para a gente, e é muito legal estar aqui, tendo você como representante dele aqui, e representante também da tua igreja lá em Brasília. A gente também tem igreja em Brasília, e é um lugar que a gente tem aprendido a amar. E aqui em Belém é a segunda vez que eu estou vindo, né? Eu vim a primeira vez num outro congresso, numa outra igreja, e estou vindo aqui pela segunda vez. E é muito interessante porque o avô a mãe da minha esposa ela tem origem nas Assembleias de Deus. Ela se converteu, viveu. O pai dela, o avô da minha esposa, já era pastor das Assembleias de Deus aqui no Belém, nasceu aqui em Belém. A minha sogra nasceu aqui, ela foi secretária desses pioneiros aí da Assembleia, aquela turma que veio lá ela foi secretária dessa turma aí. E o avô, o pai dela, avô da minha esposa, foi o fundador da Casa Publicadora. Então ela tem essa ligação. Ela falou, não esquece ela telefonou para mim ontem, falou, não esquece de falar sobre o meu avô, minha mãe. Então, estou falando para você que eles eram daqui de Belém. Mas eu nunca fui da Assembleia de Deus, ela também não. A gente, quando ela nasceu, minha sogra já estava frequentando uma outra denominação, que lá no Rio foi muito conhecida, que era a Igreja de Nova Vida, e eu me converti na Nova Vida. E depois de um tempo para cá é que a gente fundou a nova igreja, e é uma igreja que ela está crescendo aí em influência, está se expandindo para fora do Rio de Janeiro. E esse tema dessa conferência, a igreja que eu vejo, alguns meses atrás, eu já vinha falando sobre isso, sobre a igreja que a gente precisa ver, tipo de igreja que a gente quer que aconteça. É preciso que você veja no seu espírito, na sua mente, no seu coração, e também na sua cabeça. Você precisa ver a igreja que você está projetando, que Deus está colocando no seu coração. Você precisa começar a ver. Quando você vai ao livro de Abacuque, Deus fala com Abacuque, dizendo para ele, o Abacuque, a visão que eu estou te dando, você escreva em tábuas. Quer dizer, Deus foi o inventor do outdoor, né?
Você escreva em tábuas e bote em tábuas bem grandes, num lugar onde até quem passe correndo consiga ver, porque essa visão, ela vai se cumprir, não vai demorar muito e ela vai acontecer. Você vê, era para ser uma coisa grande mesmo, né? Porque até quem passasse correndo iria enxergar, iria ver. O que Deus sempre fez quando Ele quer trazer algo novo para a terra? Ele sempre manda uma visão para alguém que se torna um líder que implementa aquela visão. Ele deu uma visão para Moisés, e a visão de Moisés era o povo de Deus livre, saindo da escravidão para ir para a terra de Canaã, para ir para a terra prometida. Ele deu uma visão para Josué, conquistar a terra de Canaã. Nós já saímos do Egito, saímos da escravidão, vagamos por esse deserto aí durante 40 anos, agora a gente vai entrar na terra de Canaã, e nós vamos tomar posse daquela terra. Ele deu uma visão para Davi. Ele sempre dá uma visão para que você veja na sua mente, no seu coração, você veja o que Deus faz, aquilo que Deus quer, para que você implemente aquilo que Ele quer que você faça. E eu acho esse tema muito, muito, muito legal, muito interessante, muito relevante, a igreja que eu vejo. Só tem um problema, é que o pastor João Vitor fez o favor de pregar tudo que eu ia pregar. Então eu fiquei aqui como um pastor que eu... Ai, o que eu faço com esse cara? Isso me lembra da história de um pastor, cara, que ele foi pregar assim numa conferência. Ele foi assistir uma conferência da denominação dele, e quando ele estava sentado assistindo a pregação, o principal, o líder principal da denominação pregou, e quando pregou, desceu e falou: olha, vou falar uma coisa com você, você vai ser o próximo a pregar, porque a pessoa que vinha pregar depois de mim não pôde vir, ficou presa no aeroporto, num lugar longe daqui, e ela não pôde vir, então nós estamos escalando você para pregar. E o sujeito disse: mas bispo, eu não me preparei para isso, eu só vim para assistir. E ele disse, e o bispo falou para ele: vai orar, meu filho, vai orar. E aí quando o bispo saiu, da Bíblia do bispo caiu uma folha de papel, era um esboço de mensagem já pronto. Ele pegou aquilo e falou: rapaz, é de Deus. E aí ele botou aquilo ali no púlpito e pregou aquele esboço, aquela mensagem do esboço. Quando terminou, o bispo veio para ele e falou assim: rapaz, você acabou comigo, você pregou a mensagem que eu ia pregar amanhã aqui na conferência. Como é que você faz um negócio desse? O que eu faço agora? E ele falou: bicho, vai orar, vai orar. Eu não sei se era esse o conselho que o João Vitor ia dar para mim, porque... Mas eu quero falar, com certeza eu vou ter bem menos pontos que ele aqui, e se eu repetir alguma coisa que ele disse, leve isso como se na verdade Deus estivesse querendo enfatizar para você alguma coisa, tá? E eu quero falar para você, o título dessa mensagem que eu quero pregar para você é A Igreja que eu Vejo. A igreja que eu vejo, na verdade, a Nova é hoje, lá no Rio, e em todos os outros lugares onde ela tem se estabelecido, a igreja que eu comecei a ver há anos e anos atrás. Ela não é simplesmente o fruto daquilo que foi acontecendo, e a gente foi fazendo e foi acontecendo. Não, ela é fruto de uma visão que eu tive anos e anos e anos atrás. E aquilo que ela vai ser, é fruto daquilo que eu tenho visto nesse tempo, nos tempos de hoje. E eu quero falar um pouquinho para você realmente sobre a igreja que eu vejo. Talvez eu não fale sobre tudo, mas eu quero enfatizar alguns pontos aqui sobre a igreja que eu vejo. E claro, eu não tive tempo de orar, então o título que eu vou usar aqui, o tema, a passagem bíblica é a mesma que o João Vitor levantou ali, né? Mateus, capítulo 16, no versículo 18, Jesus diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem aqui ela é interpretada de formas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas eu entendo que quando Jesus diz aqui: Pedro, você é pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. O nome Pedro, no original, no grego, é Petros, e Petros é pedra. Quando você lê isso aqui em português,
dá a impressão que Jesus está dizendo que a base da igreja seria Pedro. Você é Pedro, você é Petrus, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a partir disso, a Igreja Católica imaginou que Pedro seria então o primeiro Papa e depois vieram outros no lugar dele. Mas quando você lê isso aqui no original, Jesus diz: Pedro, você é Petrus, mas sobre essa Petra eu vou edificar a minha igreja. E Petra não é mais uma pedrinha, porque a palavra Petrus é uma pedra pequenininha, mas Petra é uma montanha rochosa, é uma montanha de rocha. E quando você vê essa passagem aqui, se você for consultar os versículos anteriores, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos começam a responder: olha, as pessoas dizem que você é um profeta, que você é um cara muito gente boa, outros acham que você é João Batista que voltou, ou que você é Elias. Não, mas eu quero saber vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como sempre, era o cara que pulava na frente, era o mais afoito, sempre falava, às vezes falava certo, às vezes falava besteira, e aí ele pula na frente e diz: você é o Cristo, você é o Messias, você é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele: então, Pedro, você é Pedro, e é sobre essa pedra. Você é uma pedrinha, você é Petrus, mas é sobre essa Petra. Jesus faz um jogo de palavras. Você é pedra, mas é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja. Essa revelação que você teve de que eu sou o Filho, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a igreja não é edificada em cima de um homem. A igreja é edificada em cima da palavra. A igreja é edificada sobre Jesus. Ele é a rocha. Amém? E essa igreja que Jesus edifica sobre a sua palavra e sobre si mesmo, ele diz: as portas do inferno. A igreja edificada em cima de homens, ela pode cair, mas a igreja edificada sobre a palavra, sobre Jesus, os portais do inferno, a autoridade do inferno não pode prevalecer contra ela, não consegue prevalecer contra ela. A visão de uma igreja vencedora, de uma igreja sadia, não é nossa. A visão de uma igreja vencedora, de uma igreja sadia, é de Jesus. Ele simplesmente entrega essa visão para nós, e nós apenas temos que seguir a visão dele, e não tentar fazer ou inventar uma nova, nossa, mas simplesmente seguir a visão dele. Se nós seguirmos a visão dele, a proposta dele, a igreja sempre será relevante e vencedora. Se nós seguimos a visão que ele nos dá. E eu quero falar para você de alguns pontos, vão ser 4, o João Vitor falou de 10, eu fui pegando assim os 10, eu também tinha 10, mas aí eu fui tirando, fiquei com 4. Em primeiro lugar, a igreja que eu vejo, que eu creio que é a igreja que Jesus vê. Sabe, o grande segredo é você ver a igreja que Jesus vê. Quando você consegue enxergar a igreja que Jesus enxerga, a igreja que ele projeta, a igreja que ele planeja, você está num caminho de sucesso. E a igreja que eu vejo, que eu creio que é a igreja que Jesus vê, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu digo uma igreja cheia do Espírito Santo, eu quero dizer para você, eu quero lembrar para você, por exemplo, de Atos capítulo 2, no versículo 47. Atos capítulo 2, o escritor de Atos, Lucas, ele vem descrevendo como era a vida da igreja, né? E ele vem dizendo que eles partiam o pão de casa em casa, que eles tomavam as suas refeições com singeleza de coração, que havia entre eles uma comunhão tamanha, que eles até vendiam os seus bens, e depois colocavam aquilo aos pés dos apóstolos, e depois os apóstolos distribuíam segundo a necessidade que houvesse. E aí chega no versículo de número 47, diz assim, que eles louvavam a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha só que coisa interessante, eles tinham um estilo de vida, e aquele estilo de vida gerava no povo simpatia. É engraçado que quando eu olho para isso aqui, e eu vejo que como a igreja do século 20, eu sei que a gente já está no 21, mas eu estou falando agora da igreja ainda do século 20, como a igreja do século 20, ela conseguiu fazer o oposto do que a igreja do século 1 conquistou, que era a simpatia de todo mundo.
E a igreja do século XX conseguiu conquistar a antipatia de todo mundo. E por que a igreja conseguiu conquistar a antipatia de todo mundo, ao invés de ser como a igreja do século I, que conquistou a simpatia de todo mundo? É porque a igreja, ela perdeu a visão do que é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando a Bíblia fala sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo, ela diz que o verdadeiro crente, Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ela diz que o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Se eu, como filho de Deus, vou ser dirigido pelo Espírito Santo, então, mesmo que eu seja membro da igreja, ou que eu seja diácono da igreja, ou que eu seja um presbítero, ou que eu seja um pastor, se eu continuar sendo dirigido pelo Espírito Santo, a igreja será uma igreja dirigida pelo Espírito. Você vai ver que o livro de Atos é um livro super interessante, porque diz que tudo o que os apóstolos faziam, os primeiros líderes da igreja faziam primeiro consultando a Deus e ouvindo do Espírito Santo a direção. Eles não inventavam nada, eles não tentavam fazer algo da cabeça deles, eles buscavam a direção do Espírito Santo, e ao ponto de alguns estudiosos dizerem que o título que deveria ser, o título real do livro de Atos, não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo, porque você vê o Espírito Santo em ênfase, vez após vez. Eles sempre diziam: olha, pareceu bem a nós, mas também ao Espírito Santo, que nós separemos aqui Barnabé e Paulo, e o Espírito Santo nos dirigiu para aqui, nos dirigiu para acolá. A Bíblia fala que Paulo intencionou evangelizar uma certa região da Ásia, e o Espírito Santo impediu, dizendo: não é para lá que eu quero que você vá, eu quero que você vá para um outro lugar. E Paulo mudou de direção, segundo o plano dele, ele ia para um lado, mas o Espírito Santo acabou dirigindo ele para outro. E nós precisamos reaprender, como igreja, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia termina esse versículo dizendo: e aí o Espírito Santo, dia a dia, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Engraçado que o crescimento da igreja primitiva não era fruto de uma estratégia bolada pelos apóstolos, mas era o fruto da obediência em seguir a direção do Espírito Santo. A igreja hoje, ela tenta crescer com base em estratégias. Nos Estados Unidos existe um instituto de estudos para o crescimento da igreja, e os camaradas ficam tentando classificar quais são as melhores estratégias para a igreja usar para que ela cresça. Eu não vejo nada de necessariamente errado nisso, mas se eu penso que a igreja vai crescer simplesmente em função de estratégias, não, então a gente vai fazer células, porque a igreja lá do Costa Neto, lá na Videira, estão fazendo células e está dando certo, então também vai dar aqui. Quem disse? Quem disse que porque a igreja do lado, do bairro, ou de uma outra cidade, ou de outro país, está fazendo um determinado tipo de trabalho, se você copiar, quem é que disse que vai dar certo? Quem é que garante para você que vai dar certo? Povo diferente, cultura diferente, necessidades diferentes, e de repente você copia e dá tudo errado. Mas se você para e se você ora, teve uma vez que uma pessoa entrou na igreja, a gente estava num período de reforma da igreja, a gente estava chegando num lugar novo, e eu estava lá trabalhando de pedreiro dentro da igreja, né? Ajudando a espalhar cimento, botar piso e tal, e aquela senhora, ela entrou e perguntou para mim assim: pastor, eu queria saber se aqui nesta igreja os senhores têm aquele encontro que é tremendo. Aí eu falei para ela: minha irmã, aqui todo encontro é tremendo, quando a gente reúne aqui é tremendo, sempre. Mas eu queria saber e tal. E algumas pessoas vinham me perguntar, pastor, por que a gente não está fazendo isso? Porque lá na igreja X estão fazendo, está dando certo. Por que a gente não está fazendo Y? Porque lá na igreja não sei qual estão fazendo e está dando certo. Aí um dia, de tanto ouvir essas perguntas, eu cheguei no púlpito e disse: gente, eu não estou fazendo o que não estou fazendo porque o Espírito Santo não disse para fazer. Teve uma fase que eu pensei assim: acho que eu vou fazer programa de televisão. Vou fazer programa de televisão. E aí Deus falou comigo assim: não vá fazer programa de televisão. Eu falei: mas Senhor, todo mundo está fazendo programa de televisão.
Por que eu não vou fazer um programa de televisão? Não vá fazer programa de televisão. Invista em internet. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é verdade, né? Internet é o futuro. E Deus falou assim, está vendo? Eu sei que eu tenho razão. Internet é o futuro. E internet nem é o futuro, internet é o presente. Na verdade, hoje, se você compra uma televisão, você já está comprando hoje as Smart TV. O que é Smart TV? É uma TV que já vem capacitada para pegar sinal de internet, porque daqui a pouco você não vai ter mais essa história de televisão aberta, televisão fechada. Você vai ter televisão via internet. Você vai escolher o programa que você quer ver, na hora que você quiser ver. Você não vai ficar preso a uma programação onde a televisão diz para você o horário que você vai assistir o filme que ela quer que você veja. Não, ela vai dizer para você o seguinte: você tem aqui toda uma programação, escolhe o que você quer ver. Eu quero ver filme, eu quero ver programa de talk show, eu quero ver desenho animado, e eu vejo isso a hora que eu quiser. E esse já é o presente e o futuro da televisão. E Deus falou comigo, não vá fazer programa de televisão. E eu perguntei, uma das coisas que eu perguntei foi, mas Deus, eu entendi que internet é o futuro, mas por que não televisão? Ele disse, porque na televisão já tem um bololô de pastor falando uma montoeira de coisas, uma confusão danada. Você liga no Rio de Janeiro, não sei se é assim aqui, mas no Rio você liga a televisão num determinado canal, no sábado, de manhã até mais ou menos umas 2 horas da tarde, é um pastor atrás do outro. O primeiro fala que você deve se dirigir na direção do norte, o outro vem e diz que você deve dirigir na direção do sul, o outro que vem a seguir diz que você deve usar uma roupa ousada, o outro que vem e diz que aquela roupa ousada é do diabo, o outro que vem a seguir, e cada um fala uma coisa contrária, cada um puxa para um lado, e eu falei, graças a Deus, Deus me livrou disso, porque eu ia ficar perdido no meio de uma montoeira de confusão, e eu ia atingir só gente que já é crente. Eu não quero fazer programa para quem é crente. Quer dizer, o camarada gasta, sei lá, programa de televisão é caro. Aí o camarada gasta, eu já vi pastor, você liga a televisão, pastor, queria mandar um abraço aqui para a irmã Cotinha, que está fazendo aniversário neste mês. Rapaz, o cara vai para a televisão gastando um dinheiro sagrado, dinheiro do povo de Deus, para mandar abraço para a irmã Cotinha que está fazendo aniversário. Pelo amor de Deus! Enquanto isso, o incrédulo, ele passa batido. Ele pega o controle remoto, ele passa batido, ele não para assistir, porque aquilo ali é chato, aquilo ali é irrelevante para ele. Ele passa batido. A gente começou a investir em internet. Cara, por causa da internet, hoje eu estou lascado, porque o pessoal manda carta, e-mail, sinal de fumaça para a gente lá no Rio de Janeiro, pedindo, abre igreja aqui, abre igreja ali, abre igreja lá, aqui nessa cidade não tem uma igreja semelhante a essa da Nova, abre igreja, e eu sou um só, eu não consegui arrumar clone, para poder mandar, a gente leva tempo para formar discípulos, formar novos pastores, leva tempo. Sabe, o crescimento da igreja primitiva não era fruto de uma estratégia bolada pelos apóstolos, mas era o fruto da obediência em seguir a direção do Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja que eu vejo, segundo ponto, a igreja que eu vejo é uma igreja onde Jesus é o centro de todas as coisas. Onde Jesus é o centro de todas as coisas. Sabe, a igreja, aonde eu tenho ido, em muitas igrejas, eu tenho ido para pregar sobre a centralidade de Jesus. A centralidade de Jesus. Se você pega o texto, por exemplo, que eu acho um dos textos, para mim é o texto mais fantástico que descreve quem Jesus é, em toda a Bíblia, é Colossenses 1, de 13 a 22. Ele diz o seguinte: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou, ou melhor, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui, quando fala de redenção e remissão, na Bíblia, se você procurar no dicionário a definição de redenção e remissão, no dicionário é a mesma coisa. Você vai abrir no dicionário redenção, está escrito assim, é remissão. Aí você procura remissão, é redenção. São sinônimos, mas na Bíblia o apóstolo Paulo usa esses dois sinônimos, usa essas duas palavras com contextos diferentes. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre redenção, ele está falando sobre livramento que Jesus trouxe para nós de todas as maldições. Quando ele fala sobre remissão, ele está falando sobre o perdão pleno e completo de todos os nossos pecados. Então ele diz aqui que
Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos redenção, ou seja, nós somos livres de toda maldição, onde nós temos remissão dos pecados. Quando diz remissão, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. E esse Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe o que significa? Que ele sustenta todas as coisas. Gente, pode prestar atenção aqui, deixa a criança é normal. Eu tenho neto dessa idade e é assim mesmo. Eu estou adorando ter a criança aqui, porque esquenta não, olha para cá. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo é sustentado por ele. Você consegue entender que o fato de você, a cada respiração que você faz, a cada movimento respiratório que você só faz porque ele te sustenta? Isso não é uma questão só para você, porque lá fora no mundo, tudo que está ali e continua existindo, só existe porque ele sustenta, pela força do seu poder. O incrédulo pode não acreditar em Deus, pode não acreditar em Jesus, mas ele só respira porque Jesus sustenta a vida dele. Nele tudo subsiste, nele tudo é sustentado. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Até aqui, Paulo vem falando sobre a remissão, a redenção, ele fala sobre o universo, Jesus sustenta tudo, mas agora ele diz sobre a igreja, ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ter o primeiro lugar, para em todas as coisas, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, quer a gente viva, quer a gente esteja andando no parque de bicicleta, quer a gente esteja trabalhando, nós devemos fazer tudo para ele, porque ele é a cabeça, ele é o princípio, o primogênito, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, isso aqui é até um argumento quando alguém fala assim, pastor, eu estou meio na dúvida com essa história de dízimo, porque acho que dízimo é coisa da velha aliança, é coisa da lei, então eu acho que não precisa mais ser dizimista. Mas espera aí, se Jesus é para ter em todas as coisas a primazia, o primeiro lugar também é nas suas finanças. Pelo menos nós 4 resolvemos que Jesus vai ser primazia em todas as coisas, inclusive nas nossas finanças. Vou dar uma outra chance para você. Ele é para ter a primazia em todas as coisas, inclusive na nossa grana. Amém. Já aumentou o número de dizimistas, pastor? Já pode? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vocês outros também, que outrora éreis inimigos, vocês eram inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar cada um de vocês perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, por que santos? Santo é tudo aquilo que é separado para Deus. Se você foi separado, se você estava nas trevas, agora está na luz, se você era do diabo, agora é de Deus, você agora é santo. Você não é mais um pecador. Pecador é quem vive no pecado, quem vive na prática do pecado. Quem eventualmente peca não é mais um pecador, porque eu agora vivo no Espírito. Como eu ainda tenho carne e osso, e eu ainda vivo nesse mundo, eventualmente eu peco, mas eu já não sou mais um pecador. Por quê? Porque a essência que há em mim é outra. Eu agora tenho a essência do próprio Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. A sua natureza mudou. Ele tirou de você a natureza pecaminosa e colocou em você a natureza do próprio Deus. Aí eu te pergunto o seguinte, se a Bíblia diz para nós em 1 João 4,17 que segundo Jesus nós somos nesse mundo, Jesus é santo? Segundo ele nós somos nesse mundo. Se Jesus é santo, nós também somos santos. Jesus tem alguma coisa de errado nele que dê para alguém classificar Jesus como um pecador? Alguém poderia dizer, não, Jesus é um pecador salvo pela graça.
Alguém poderia dizer isso? Não, você não é um pecador salvo pela graça. Você é um pecador que foi um dia salvo pela graça e agora é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é parte de uma nova criação. Então, se você era um pecador, você agora é santo. Você agora foi separado para Deus. Você pertence a Ele. Você ainda é um ser humano de carne e osso, mas você foi separado para Deus, você pertence a Ele. Você agora, segundo Deus te vê, você é inculpável. O que significa inculpável? Significa que Ele limpou você de toda condenação, de toda culpa. E se há uma coisa que o diabo costuma fazer com você, é lançar sobre você peso de condenação e de culpa por coisas que você fez ou que deixou de fazer, porque com o diabo é assim. Se é porque você fez, é porque você fez. Se é porque não fez, é porque não fez. Se é porque você pensou, é porque pensou. Se não pensou, não pensou. Se você falou, é porque falou. Se não falou, é porque não falou. Sempre ele vai arrumar um jeito de acusar você de alguma coisa. Você fez. Mas você não fez. Você cometeu o erro. Então você fez. Você não fez. Você passou pela pessoa necessitada e não ajudou. Então você não fez. E ele quer lançar sobre você culpa e condenação. Mas Jesus levou sobre si toda a nossa culpa e condenação. Então eu não posso mais andar debaixo do peso de condenação, porque o peso da condenação me traz angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico, e etc, e etc, e etc. Eu tenho que andar na luz da palavra, e não mais debaixo do peso da condenação, porque Jesus me vê inculpável e irrepreensível. Você sabe que tem um versículo no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 17. Você sabe que Cantares é uma alegoria que mostra, é um discurso, né, de um noivo para sua noiva, mas que a gente sabe que é um discurso tipológico entre Jesus e a sua igreja. E aí o noivo, olha o que esse noivo diz para essa noiva, o que Jesus diz para a sua noiva, a igreja: querida, tu és toda linda, em ti não há defeito algum. Cara, é interessante que eu olho para minha esposa e na minha cabeça ela não tem defeito nenhum, embora ela seja um ser humano que fatalmente, claro que ela tem defeitos, só que eu não consigo ver. Para mim ela é perfeita, e ai de você se abrir a boca para falar mal dela. Para mim ela é perfeita. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele nos vê santos e inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Ele vê a sua igreja, e é assim que nós precisamos nos ver, porque quanto mais você se vê como Jesus te vê, mais você será da maneira como Ele te vê. Você será sempre aquilo que você vê na sua mente. A maneira como você se vê é a maneira como você acaba sendo. Se você se vê um miserável, pecador, porém salvo pela graça, você vai mais pecar do que andar em santidade. Mas se você começa a se ver como santo, inculpável e irrepreensível, você vai vencer as tentações, você vai vencer o pecado, e você vai começar a andar num novo nível de santidade. Você precisa se ver. Quando a Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados, você tem que se ver curado, porque é assim que Jesus te vê. A igreja que Jesus vê é uma igreja sadia em todos os aspectos, no aspecto emocional, no aspecto congregacional, no aspecto físico. Ele nos vê sarados. Por quê? Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu preciso me ver curado. Eu não posso me ver numa cama de hospital gemendo, meus últimos dias, acho que a morte vai chegar, Jesus me cura. Não, eu me vejo na beira da praia, andando, correndo, tomando água de coco, cheio de saúde. Eu preciso me ver próspero. Pastor, mas como é que eu vou me viver próspero se esse meu emprego miserento, que eu ganho tão pouco? É por isso que você continua nesse emprego miserento, ganhando tão pouco, porque você só se vê lá. Você não se vê empreendendo, você não se vê progredindo, você não se vê indo. Você tem que se ver nadando. Sabe aquela. Quem é que já leu Tio Patinhas aqui? Sabe aquela piscina de dinheiro que ele nada? Você tem que se ver nadando naquela piscina, de costas, nadando naquela grana. Você tem que se ver. Você tem que se ver como Deus te vê, mais que vencedor. Você tem que se ver mais que vencedor. Pastor, eu não consigo me ver mais que vencedor. Por quê? Porque eu não sei o que é isso.
Vencedor ainda assim, mas mais que vencedor. A Bíblia, você sabe que tem gente às vezes que diz que eu sou um cara meio exagerado. Mas eu não sou exagerado, exagerado é Deus, porque Ele diz que você e eu somos mais que vencedor. O que é isso? Mais que vencedor. Vencedor eu conheço, mais que vencedor é difícil de entender. Mas eu consegui entender o que é mais que vencedor. Mais que vencedor é o seguinte: quem é que já assistiu aquelas lutas o Ultimate Fighter, UFC? Quem é que já assistiu luta de UFC alguma vez? Peraí, só isso? Quem é que sabe o que é o UFC? Ok, já assistiu luta, né? Luta de boxe, já assistiu? O cara entra no ringue para disputar o campeonato mundial. Tem um cheque de 10 milhões de dólares para o vencedor. Ele entra no ringue, ele entra no octógono, ele vai lutar 5 rounds, de 5 minutos cada, 1 minuto de intervalo, e ele entra ali para matar ou para morrer, porque ele quer aquele cheque dos 10 milhões, ele não quer só o cinturão, ele quer o cheque dos 10 milhões de dólares, e ele luta, ele bate, ele apanha, ele leva golpe, ele sai, ele fica por baixo, ele fica por cima, ele consegue, e de repente ele está perdendo, está quase perdendo, bate o sino, o sinal, ele vai para o canto dele, ele respira, bebe água, abana, e depois ele volta, e ele bate, ele apanha, ele bate, ele apanha, ele bate, ele apanha, toma uma gravata, ele está quase morrendo, e ele consegue sair daquilo ali. No final, ele apanhou, está com a cara arrebentada, um olho inchado, faltando um dente na boca, ele está todo ruim. Ele vence, pega o cinturão, recebe um cheque de 10 milhões de dólares, vai para casa, bate na porta, a esposa abre, olha para ele, o olho inchado, fechado, roxo, a boca está com um beiço assim, virado para fora, faltando um dente. Ele diz para ela: querida, venci. Eu venci porque tem uma janela ali que o ar escapa, né? Querida, venci. Ela pega o cheque, deposita no banco, vai para o shopping fazer compras. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Sabe, Jesus é quem foi para a cruz, Ele é quem apanhou, Ele é quem foi ofendido, arrancaram barba, pisaram, chicotearam, fizeram tudo, e nós é que somos chamados de mais que vencedor. Cara, Ele conquistou para que você desfrute da vitória. Jesus na cruz não foi lá, Jesus não foi para a cruz para provar alguma coisa para o Pai, ou para Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele foi lá para conquistar uma vitória, para que você e eu desfrutemos da vitória e não precisemos passar por aquilo que Ele passou. Isso se chama graça. Em terceiro lugar, a igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. A igreja que eu vejo é uma igreja que reconhece a nova aliança. Entenda só o seguinte: Hebreus 9, no versículo 15, e depois no capítulo 12, no versículo 24, esses versículos dizem que Jesus é um mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Quando você vai agora em Hebreus 8, voltei agora um pouco atrás, Hebreus 8, dos versículos 1 a 13, olha só o que diz esse texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra, ou seja, à direita do trono da majestade no céu. Quando a Bíblia me fala de uma posição de estar assentado, enquanto o pastor João Vitor estava aqui pregando para lá e para cá, ele estava trabalhando, mas agora ele está assentado, então ele está descansando, ele está só ali ouvindo. Deixa eu ver o que esse cara vai falar. Falou besteira, já anotei aqui, já não convido para pegar na minha igreja. Agora ele falou direitinho, gostei, vou dar uma chance. Ele está só descansando. Você está sentado aí, é uma posição de descanso. A Bíblia diz que Jesus se assentou à direita da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não foi o homem que ergueu esse tabernáculo, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer.
Ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Jesus não nasceu na tribo de Levi. Todo sacerdote necessariamente tinha que nascer na tribo de Levi. Jesus nasceu na tribo de Judá. Então ele já de cara, ele não qualificava para ser sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele não tinha, já de cara, porque além de nascer na tribo de Levi, o sujeito tinha que passar por uma série de testes, ele tinha que ser avaliado fisicamente. Ele não podia ter nariz quebrado, ele não podia ter nariz torto, ele não podia ser míope, ele não podia ter astigmatismo, ele não podia ter problema na vista, ele não podia ter pé torto, mão torta, mão quebrada, pé quebrado, ele não podia ser corcunda, não podia ser anão. Tinha uma série de qualificações que tem uma simbologia. Como eu não estou pregando sobre os sacerdotes dos cristãos, eu não vou explicar para você sobre cada uma dessas simbologias, mas ele tinha toda uma série de qualificações, mas a primeira era, tem que nascer na tribo de Levi. Agora, o escritor nos Hebreus está dizendo para nós que Jesus é um sacerdote qualificado com outro tipo de qualificação, porque se ele estivesse na terra, nem sacerdote poderia ser, porque ele não nasceu na tribo de Levi, ele nasceu na tribo de Judá. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Que os sacerdotes, segundo a tribo de Levi, tudo o que eles faziam, a ministração deles, sacrifícios de bois, de ovelhas, de pássaros, acender o menorá e trocar os pães da propiciação, colocar incenso para o altar de incenso, tudo que eles faziam ali, segundo esse texto está dizendo aqui, eram apenas figura e sombra das coisas celestiais. Tudo aquilo era apenas símbolo de alguma coisa mais concreta e real, que era o tabernáculo celestial. E aquilo que Moisés fazia, e ele diz aqui, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando ele fez o tabernáculo, ele foi divinamente instruído, e ele diz o seguinte: Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, recebeu o seguinte recado de Deus: vê que você, Moisés, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Por que Deus diz para Moisés esse recado? Moisés, você faça tudo, construa esse tabernáculo, mas não tenta inventar, não tenta acrescentar, nem subtraia nada. Faça ele exatamente do jeito que eu estou te dizendo, porque o que eu estou te dizendo, a maneira como eu estou te dizendo que esse tabernáculo tem que ser, ele é um símbolo, ele representa o verdadeiro tabernáculo que está aqui no céu. Então não tenta. Moisés não tinha autoridade para olhar e dizer assim: não gostei dessa cor, Deus não entende de decoração, essa cor está muito forte, vou botar uma coisa mais light. Vou botar, não gostei desse menorá. Esse menorá, ele tem essas 7 pontas. Não gostei do menorá com 7 pontas. Eu vou botar um que vai iluminar tudo, com 25 pontas. Não, ele não estava autorizado a fazer isso. Ele estava, Moisés, faça segundo aquilo que eu estou te dizendo, segundo a receita, segundo a fórmula, segundo o modelo que eu estou te passando, para que fique exatamente algo que simbolize, que represente aquilo que eu fiz aqui em cima, aquilo que existe aqui em cima. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, o próprio Deus os repreende dizendo: eis aí vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também no seu coração, sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu povo, e eles serão
o meu Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo cada um ao seu irmão: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades, pois para com os seus pecados, com os seus erros, eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu vou pedir para você, depois pegar esse texto, eu li para você Hebreus 8, de 1 a 13. Depois em casa, leia novamente esse texto. Aliás, o livro de Hebreus é um livro que explica demais para nós a relação que existe entre a antiga e a nova aliança, mostrando que Jesus é superior a tudo. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao tabernáculo, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a tudo. E por que Jesus é superior a tudo isso? Porque tudo isso eram apenas sombras e tipos. O tabernáculo era uma sombra, era um tipo. Tudo isso era apenas sombra e tipo do que viria. Quando a gente fala sobre graça na igreja, por que as pessoas... pastor João falou aqui sobre essa questão da igreja que prega a graça e não vive a graça. Por que as pessoas pregam a graça e não vivem a graça? Porque elas pensam que graça é uma doutrina. Elas imaginam que graça é um conjunto de princípios. Elas pensam que graça é uma boa ideia, que graça é um evento teológico, ou é uma matéria teológica, e graça na verdade é uma pessoa. Graça é Jesus. A graça, se você pega o Evangelho de João no capítulo 1, nos versículos 17, diz que quando Deus quis dar a lei, Ele arrumou um mediador, um FedEx espiritual, Moisés. Então Ele entregou a lei para Moisés, Moisés entregou para o povo, uma coisa impessoal. Deus não se relacionou com o povo, mas quando Ele quis agora remover a lei e trazer a graça, Ele não entregou para um anjo, Ele não deu para um profeta, Ele enviou Jesus. E Jesus, quando você lê esse versículo do Evangelho de João, capítulo 1, quando ele diz lá que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Mas se você ler esse versículo no original grego, no grego o verbo está no singular. A graça e a verdade veio através de Jesus. Por que João diz a graça e a verdade veio? Os tradutores botaram no plural porque eles pensaram assim: coitado de João, não sabia a concordância verbal. Escreveu a graça e a verdade veio através de Jesus. O certo seria a graça e a verdade vieram, porque eles raciocinam tendo graça e verdade como duas coisas separadas, a graça e a verdade. Mas João via a graça e a verdade como uma só coisa. Por quê? Porque se Jesus é a graça, Ele não é a verdade. Eu sou o caminho e a vida. Se Jesus é a verdade, Ele necessariamente é a graça. A graça e a verdade são uma só coisa. É impossível pregar graça sem que você transmita a verdade. E se você quer falar a verdade, você precisa falar sobre graça, porque graça e verdade são um único bloco, uma única coisa, e não simplesmente uma mera teologia. Ele diz aqui que a graça, quando ela se estabelece, quando vem a nova aliança, ela torna antiquada a primeira aliança, e aquilo que é antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quantos aqui entendem que nós somos o povo da nova aliança? Peraí, só nós 5, peraí. Quem entende aqui que nós, cristãos, somos o povo da nova aliança? Fica com a mão levantada, não baixa não. Continua, vamos fazer um exercício físico aí, vamos desenvolver esse deltoide aí. Você é povo da nova aliança? Tem certeza disso? Certeza absoluta disso? Você não é da antiga aliança, é da nova. A antiga aliança se embasava na lei, a nova aliança se embasa na graça. Quem é aqui da nova aliança? Levanta a mão, porque já teve gente ali, pastor, levanta essa mão aí. Você pode até trocar de mão, mas mantém a mão levantada. Se você é da nova aliança, mantém a mão levantada. Você tem certeza disso? Você é da nova aliança? Então pode abaixar a mão.
Eu só queria ter certeza de quem é. Porque se você é da nova aliança, é preciso que você entenda que no Antigo Testamento não há doutrinas para nós que somos da nova aliança. No Antigo Testamento tem princípios que podem ser aplicados para nós na nova aliança. No Antigo Testamento tem sombras e tipos que apontam para a nova aliança. Mas a nossa praia é a nova aliança. O nosso campo de trabalho é a nova aliança. A gente baseia a nossa vida na nova aliança. Deixa eu mostrar para você como é que isso se concretiza. Por exemplo, na antiga aliança havia uma doutrina, várias doutrinas. Vou citar uma: sacrifício de animais. Era doutrina na antiga aliança. Na nova aliança, algum de vocês, alguma vez na vida, depois que se converteu a Jesus, pensou em chegar em casa e sacrificar o seu cachorrinho, Lulu, para que você recebesse uma bênção de Deus? Alguém aqui nunca pensou em fazer isso? Mas isso é doutrina na antiga aliança. Na antiga aliança, se o sujeito quisesse ser perdoado dos seus pecados, ele tinha que sacrificar uma ovelha. Você já pensou em sacrificar uma ovelha para ser perdoado? Alguma vez? Não. Por que você nunca pensou em fazer isso? Porque você sabe que isso é doutrina da antiga aliança e você é da nova aliança. Amar o próximo é doutrina da antiga ou da nova aliança? Depende como, né? Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo é bíblico? É? Você ama o próximo como você mesmo? Quem ama o próximo, ou pelo menos está procurando amar o próximo como a si mesmo? Levanta a mão bem alto. Pois é, você está andando debaixo da doutrina da antiga aliança. Porque amar o próximo como a si mesmo é doutrina da antiga aliança. Isso é Levítico, é Deuteronômio. Amar o próximo como a si mesmo é um dos itens da lei de Moisés. Jesus disse o seguinte para nós, e a igreja se esquece disso: novo mandamento vos dou. A lei deu um mandamento: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Amar a si mesmo, amar ao próximo como você ama a si mesmo, é ordenança da lei. Novo mandamento vos dou, que vocês amem ao seu próximo como eu vos amei. Amar o próximo como a si mesmo é difícil pra caramba. Mas a gente consegue. Com um pouquinho de força, a gente consegue. O João Vitor pregou a mesma mensagem que eu. Miserento. Oh, meu Pai, pesa a tua mão sobre esse infeliz. Mas eu vou amar. Eu vou amar ele assim mesmo. Oh, meu Pai, eu vou levar ele até para jantar. Vou pagar uma janta para ele. Você faz uma força e você consegue. Mas amar o próximo como Jesus te amou, aí sim, é impossível. Amar o próximo como a si mesmo é difícil. Amar o próximo como Jesus te amou é impossível. Você só consegue se Ele te capacitar. E aí você se torna então dependente da graça, não mais do seu esforço. Pelo meu esforço eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mas só pela graça eu amo o meu próximo como Jesus me amou. Você viu como você caiu na armadilha do amor? Amar o próximo. Todo mundo levanta a mão: eu amo o próximo como a mim mesmo, pastor. E você nem sacou que você está andando debaixo, na verdade, de um princípio da lei. E a igreja, ela desconhece muitas vezes que ela está debaixo da nova aliança. E na nova aliança, o Antigo Testamento não tem mais doutrinas para nós. Por quê? Porque a cruz, ela funcionou como um filtro. Ela funcionou como um filtro, sacrifício de animais, entupiu no filtro da cruz. Amor ao próximo, passou pelo filtro, mas sofreu um upgrade. Eu tenho que amar o próximo, não como a mim mesmo, mas como Jesus me amou. Porque eu estou numa nova aliança. Na antiga aliança, os meus pecados eram perdoados um por vez. Pequei, pega o sacrifício, a ovelha, vou lá no templo, dou para o sacerdote, e o sacerdote, eu não precisava nem confessar para o sacerdote. Quando eu entregava a ovelha como um sacrifício pelo pecado, ele já sabia. O sacerdote nem perguntava, nem falava nada. Ele pegava a ovelhinha, eu pegava a ovelha junto com o sacerdote, eu matava a ovelha, porque o pecado foi meu, não foi do sacerdote. Eu matava a ovelha, derramava o sangue, entregava para o sacerdote fazia o resto do serviço. Se na semana seguinte eu identificasse um novo pecado, eu pegava uma outra ovelha, levava para o sacerdote e repetia o mesmo ritual. Na nova aliança, os meus pecados não são perdoados um por vez.
eles são perdoados todos numa tacada só em Jesus. Por isso, hoje, os meus pecados todos foram perdoados, passados, presentes e futuros. Pastor, até os futuros? Espera aí, quantos aqui nasceram há 2000 anos atrás e até assistiram à crucificação de Jesus? Ninguém? Então naquela época todos os seus pecados ainda eram futuros, e Jesus te perdoou na cruz do Calvário? Ele te amou antes da fundação do mundo. Cara, quer dizer que ele te amou antes da fundação do mundo? Não é nem antes da cruz, não. Antes da fundação do mundo, não existia nem mundo ainda. E ele já te amava. Por quê? Porque em Cristo todos os nossos pecados são perdoados, não alguns. A igreja prega diferente. Você, é o que o João Vitor falou, né? Venha como está. Venha como está. Aí o sujeito vem. Daqui para trás está tudo perdoado. E daqui para frente? Agora é por tua conta. Agora dá seu jeito. Aí eu vivo debaixo de peso de condenação, porque eu acho que ainda não fui perdoado. E quanto menos perdoado eu entendo que sou, mais eu peco. Quanto mais perdoado eu entendo que sou, mais força eu tenho para resistir ao pecado. As duas grandes bases da nova aliança são a graça e a fé. É em cima desses dois pilares que a igreja se edifica. Graça e fé. Por quê? Porque tudo que Deus te dá, a começar pela salvação, Ele te dá pela graça. Mas não adianta Deus dar qualquer coisa pela graça se não houver do lado de cá fé para receber, porque tudo que a gente recebe de Deus recebe pela fé. Eu sou curado pela fé, eu me torno próspero pela fé, a minha família é abençoada pela fé. Ou seja, o que é a fé? É a certeza, é a convicção de coisas que eu ainda nem vejo. Então, ainda que a minha família esteja num pé de guerra, eu vejo a minha família abençoada, com cada membro da minha família salvo. Eu posso estar com a minha conta bancária no vermelho, estou sem dinheiro, sapato está furado, mas eu estou declarando, eu me vejo próspero. Eu posso estar sentindo dor aqui, dor ali, tossindo, passando mal, mas eu declaro a minha cura porque eu me vejo curado. E por que eu me vejo curado, próspero, com família abençoada? Porque Jesus conquistou tudo isso para mim na cruz do Calvário. A igreja que Jesus vê é uma igreja sadia, é uma igreja vitoriosa. E as grandes bases da nova aliança são graça e fé. É em cima disso que a igreja é edificada. Atos 20, versículo 24 diz assim: porém em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebo do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você usar o termo evangelho da graça é uma redundância. É uma redundância. É como dizer, eu vou subir para cima, ou eu vou descer para baixo. É uma redundância, por quê? Porque o evangelho é o evangelho da graça. O que significa isso? O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Graça significa favor imerecido. O que é o evangelho? O evangelho, a boa notícia é que independente das suas obras, independente dos seus esforços, independente da sua religiosidade, independente de qualquer coisa, Jesus te amou, pagou o preço para fazer de você uma nova criatura. Para transformar você numa nova criatura. Isso é graça. O evangelho da graça de Deus. Quando você vai agora a Atos 20, 32, diz assim: agora pois encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a vocês entre todos os que são santificados. Romanos 10, 8 diz assim: porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. O que Paulo pregava? Graça e fé. Quais são as duas grandes bases da igreja? Graça e fé. E o último ponto, já estou aqui faltando 2 minutinhos, o último ponto que eu quero citar para você, da igreja que eu creio que é a igreja que Jesus vê e que é a igreja que eu vejo. A igreja que eu vejo é uma igreja formada por pessoas que amam servir. É uma igreja formada por pessoas que amam servir. Não é simplesmente uma igreja de pessoas que servem. É uma igreja de pessoas que amam servir. Vou repetir para você, para ver se você consegue entender sem eu precisar explicar.
A igreja que Jesus vê e a igreja que eu vejo não é uma igreja de pessoas que simplesmente ou meramente servem, mas é uma igreja de pessoas que amam servir. Qual é a diferença? Você pode fazer uma pessoa servir por obrigação e má vontade, mas quem serve por amor, serve de modo diferente. Nós temos um péssimo hábito na igreja, de chamarmos uns aos outros de servos. Fulano de tal, servo de Deus. O Johnny Boy, servo de Deus, é o servo. Tá, vem cá, servo. Pastor, servo de Deus. A gente tem esse péssimo hábito. Servo é termo da antiga aliança. Na nova aliança, nenhum de vocês aqui é servo. Todos nós somos filhos. Nenhum de nós na nova aliança foi transformado em servo, foi transformado em filho de Deus. Nós servimos a Deus por opção. Na antiga aliança o sujeito servia quisesse ou não quisesse, querendo ou não querendo, tinha que servir. Na nova aliança você escolhe servir. Por quê? Porque na antiga aliança você servia pelo peso da lei, na nova aliança você serve por amor. Há uma diferença imensa. Quando a minha mãe me mandava lavar a louça, eu lavava, mas numa má vontade danada. Quem já lavou a louça em casa na má vontade? Quem continua lavando a louça com má vontade? A minha mãe, ela de vez em quando dava tarefas de casa para os filhos fazerem, né? Então ela tinha uma tarefa que aquilo para mim era a miséria da miséria: lavar o banheiro. Oh meu Jesus Cristo, quem foi que inventou esse negócio de lavar banheiro? Quem foi o desgraçado que inventou o banheiro e não inventou um banheiro autolavável? Eu nunca consegui entender esse negócio. Então minha mãe mandava, e quando era o dia de lavar o banheiro? Sábado de manhã. Sábado de manhã é dia de surfar, é dia de ir pra praia, não é dia de lavar banheiro. Mas aquele era o meu dia, eu ia e eu fazia aquilo rápido para poder acabar e me mandar para a praia. Mas aí eu casei. Rapaz, casamento transforma o homem. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, 2 já são casados. E eu faço casamento, né? A gente que é pastor faz casamento, né? Vocês já viram? Você já fez algum casamento? E agora nesses casamentos os noivos estão trocando aquelas... Eles falam, vão trocar os votos, né? E eles mesmos falam umas coisas uns para os outros, né? Aí já vem com uma coisa escrita e tal. E eu fico impressionado de ver que o sujeito vira para a menina e ele lê aquele papel e diz: minha vida com você mudou, você me fez ser uma pessoa mais responsável. Aí o pai e a mãe estão sentados, ele fala assim: foi ela que fez isso? Você me fez uma pessoa que começou a entender melhor as pessoas. Foi ela que fez? Por sua causa eu me tornei uma pessoa mais organizada. Como é? Foi ela que fez isso? Quer dizer, a gente ensinou, botou esse garoto para estudar nos melhores colégios, a gente deu surra, cascudo nele, para ele aprender a ser uma pessoa responsável, e quem transformou ele numa pessoa responsável foi ela. E depois ela diz para ele: você, querido, fez de mim uma pessoa mais amorosa e doce. Mas foi ele. Quer dizer que a gente tratou essa garota como uma princesa, e quem fez dela uma pessoa mais amorosa e doce foi ele. Não é possível. É exatamente a mesma coisa que acontece conosco quando a gente entra para o reino, quando a gente se converte. Enquanto você estava no mundo, quando eu estava no mundo, eu lavava o banheiro porque minha mãe mandava, eu estava debaixo do peso da lei. Mas quando eu vejo louça em cima da pia e está lá aquela louça suja, eu vou lá, não é porque eu gosto, é porque eu amo a minha mulher. E eu não quero ela com as mãozinhas enrugadas, eu não quero ter que pagar para ela fazer a unha 2 vezes. Então eu vou lá e eu lavo a louça. E você sabe o que acontece? É lógico que tem uma malandragem por detrás. Porque quando ela chega na cozinha, ela me vê lavando a louça. Quando ela chega, eu esfrego com mais força e tal. Eu finjo que não estou vendo. E aí eu dou aquela caprichada. E ela fala assim: você está lavando a louça? Eu já sei, vai rolar. Aí eu começo a lavar a louça e já cantando: e vai rolar a festa, vai rolar. Por quê? Porque eu não estou fazendo debaixo do peso de uma lei, eu estou fazendo debaixo do fluxo do amor. Deus não quer você servindo de mau grado. Não, eu vou servir porque o pastor falou.
estou lá na porta recepcionando. Bom dia, irmão, bem-vindo à igreja. Vai servir em outra igreja, vai para outro lugar. Fica aqui não. Vou até ajudar, pastor. Eu vou ter que acordar mais cedo. Senhor, olha o sacrifício que eu estou fazendo, meu pai. Estou acordando 5 horas da manhã para ir lá ajudar, para botar as cadeiras no lugar, para fazer isso, para organizar a conferência e tal. Aí o sujeito vem, mas ele vem já reclamando, porque eu tive que acordar 5 horas da manhã. Estou cansado, estou com sono, estou com dor nas costas. Quando você faz por amor, você acorda não às 5, você acorda às 4h30. Caramba, hoje vai rolar uma conferência. Eu vou lá que eu vou ajudar, porque vai pegar fogo, vai vir o Espírito Santo, vai ser bom demais, vai ser fantástico. E você chega animado, feliz da vida, porque você está servindo por opção, por amor e não por obrigação. A igreja que eu vejo é uma igreja de pessoas que amam servir. Amém? Uma igreja que ama servir. Que ama servir, que não se conforma em ficar somente assistindo bons cultos, mas que vai perturbar o pastor, me dá alguma coisa para servir, para eu fazer, eu quero participar de alguma coisa, eu quero estar num grupo de conexão, eu quero liderar, eu só obedecer, eu quero ajudar. Tem pessoas para mim que chegam para mim, a gente tem a Escola Atos, o pessoal citou aqui no vídeo, a Escola Atos, tem alunos que se formam na escola e falam assim, pastor, eu quero continuar na escola, ajudando, servindo de alguma forma. Cara, mas todos os cargos voluntários da escola já estão preenchidos. Teve um aluno que falou assim, peraí pastor, já está tudo preenchido? Tá, eu tenho que dar um jeito, tem que ter um jeito. Pastor, posso comprar um tapetinho para botar na entrada, para o pessoal limpar o pé quando chegar? Faz. O cara comprou o tapete, bota o tapete lá, limpa o pé aí. Depois, quando acabou a aula, ele enrolava o tapetinho, botava debaixo. Esse tapetinho é meu, o ministério do tapetinho é meu. O cara, ninguém pagava, ninguém pediu, ninguém obrigava. Ninguém obrigava o cara fazia aquilo porque ele tinha paixão pela escola, paixão pela obra de Deus, paixão por ver pessoas edificadas. É isso que tem que consumir o nosso coração, paixão. Por que eu estou no ministério? Por que o João Vitor está no ministério? Por que o pastor Sérgio está no ministério? Porque é o melhor emprego? Coisa nenhuma, a gente deixou coisa muito melhor para trás, coisa onde a gente poderia ganhar muito mais dinheiro. A gente deixou isso para trás por quê? Porque queimou no nosso coração paixão por ver pessoas salvas. Você não precisa ter chamado para o ministério para ter essa mesma paixão no seu coração. Basta você ser nascido de novo. Sabe quem é religioso? Senta no banco. Dá de comer, papai. Quero ver o que vem hoje aí. É um estrogonofe ou é só uma salada de alface? Vamos ver. Mas quem é nascido de novo para valer, cara, eu não me conformo em ficar sentado, eu quero participar, eu quero estar ajudando, eu quero ver pessoas edificadas, abençoadas, transformadas, eu quero estar tendo a oportunidade de orar por pessoas, de falar de Jesus para pessoas, eu quero ajudar de alguma forma, porque eu opto, eu escolho servir. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia, amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Você encontra essa expressão várias vezes na Bíblia, no livro de Salmos, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa sobre o hebraico. No hebraico, esse versículo diz que o Senhor é bom e a sua chesed dura para sempre. Chesed pode ser traduzido como misericórdia, pode ser traduzido como bondade, benignidade, como amor, como graça. São as possíveis traduções para chesed. E quando você encontra escrito lá, o Senhor é bom e a sua misericórdia, no hebraico, o que o salmista quis dizer foi, o Senhor é bom e o seu chesed, e chesed também é traduzido como a aliança que Deus tem conosco, que é impossível de ser desfeita por qualquer ato humano. Isso é a definição mais completa de chesed. É a aliança que Deus tem conosco, que é impossível de ser desfeita por qualquer ato humano ou mesmo do inferno, que se baseia no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua graça. Então quando o sujeito diz, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre, a aliança que Ele tem comigo, que se baseia não nos meus méritos, mas na bondade, no amor, na fidelidade, na benignidade, na graça dEle, dura para sempre.
E essa aliança não pode ser desfeita por nenhum ato humano, nem por nenhuma ação do inferno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Amém? Você pode levantar as suas duas mãos ao alto num ato de gratidão a Deus. Eu queria que a gente enchesse esse lugar aqui, esse santuário, com as nossas vozes, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom demais, porque a sua misericórdia dura para sempre. Levante as suas mãos e dê graças, porque você está debaixo da nova aliança, não mais debaixo do peso da lei, você está debaixo da graça. Levante as suas mãos e agradeça, porque Deus, Ele habita em você e não te abandona, não vai embora, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros. Deus não te abandona jamais, nunca. Eis que estou contigo todos os dias, eis que estou contigo todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão, te seguirão todos os dias da nossa vida. Não somos nós que corremos atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de nós. Bondade e misericórdia me seguirão aonde quer que eu vá. Deus é contigo hoje, amanhã e sempre. Você não tem como decepcionar Deus. Não há como você conseguir decepcionar Deus. Por mais que você tente, você jamais vai conseguir decepcionar Deus, porque Ele já sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele conhece os seus defeitos e as suas falhas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que não tem nada a ver com o que eu estava pregando aqui, mas a Bíblia diz que todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados dia a dia, de glória em glória, na própria imagem do Senhor, que é o Espírito Santo. Você sabe o que esse texto está dizendo para nós? Quando ele fala todos nós com o rosto desvendado, ele está se referindo a uma passagem do Antigo Testamento, quando Moisés, ele sobe o monte para ter um encontro com Deus, e quando ele volta com o rosto brilhando. E aí o povo viu aquilo, ficou todo mundo espantado, ficou todo mundo impressionado, e todo mundo só faltava fazer reverências a Moisés. Mas aí ele começou a reparar que aquele brilho foi murchando. Aí ele pegou um véu e botou uma burca, ficou só com o olho de fora, botou uma burca para que ninguém visse que o rosto dele já não era brilhante como antes. Isso tem nome na Bíblia. No Novo Testamento o apóstolo Paulo chama de hipocrisia. E aí ele usa esse episódio dizendo: e todos nós com o rosto desvendado, ou seja, sendo quem nós somos, sem tentar forjar um personagem, sem tentar impressionar a Deus, sem tentar fingir para Deus que eu sou diferente daquilo que eu sou, mas me apresentando a Ele como eu sou, com as minhas falhas, com os meus defeitos, com os meus pecados, com os meus problemas, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. Eu me apresento a Ele, e quando eu me apresento a Ele sem máscaras, presta atenção nisso, que isso é a coisa mais importante. Quando você se apresenta a Ele sem máscaras, sem tentar impressionar a Deus, não, mas eu sou da nova igreja, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou membro da videira. Não, quando você não tenta impressionar Deus, veja só como eu falo bem, Deus, aleluia, glória a Deus, olha a minha oração como impressiona, Senhor, eu oro a Ti, Deus Altíssimo, que se assenta num trono dourado de veludo vermelho. Não, eu me apresento a Deus como eu sou, quem eu sou. Quando eu me apresento assim a Deus, Ele me transforma na imagem e semelhança dele próprio. Deus não consegue te transformar quando você apresenta para Ele um personagem. Quando você apresenta quem você não é, Deus não pode operar para te transformar. Mas quando você diz: Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu sou, com os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, com as tortuosidades da minha personalidade, do meu caráter, e eu quero ser transformado. Aí Deus vem e trabalha e Ele começa a te transformar, para que você seja imagem e semelhança de Jesus nesse mundo. Eu queria convidar você, levantando as suas mãos, se apresentar a Deus como você é,
Não se preocupe em dizer glória a Deus, ou dizer aleluia. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe simplesmente a se apresentar a Deus para dizer: Senhor, eu te agradeço demais pelo teu amor incondicional. Eu te agradeço porque não é pelo meu merecimento. Eu te agradeço porque é pelo teu amor incondicional. É pela graça que eu sou amado. Não é porque eu tenho um desempenho maravilhoso. Não é porque eu te sirvo de mais ou de menos. É por causa da tua graça. Eu te agradeço porque o Senhor me aceita e me recebe como eu sou. Deixe Deus trabalhar no seu coração. A coisa mais importante de um encontro como esse aqui não é o que você ouve, mas é a maneira como você sai. Não importa que venha aqui o melhor pregador do mundo e pregue uma mensagem impressionante. Se você sai do mesmo jeito que você entrou, não adiantou nada vir o pastor João Vitor, vir o pastor Fragali, vir Jesus em pessoa. O que importa não é o que a gente ouve, mas o que a gente faz com o que a gente ouve. Da mesma forma que você escolhe ser servo, sendo filho, você faz uma escolha de servir. Escolha ser transformado. Escolha não se conformar com aquilo que você já recebeu de Deus até agora. Diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer mais e mais profundamente o Teu coração. Eu quero conhecer mais e mais o Teu pensamento, a Tua mente. Eu quero conhecer mais e mais quem Tu és. Jesus, revela-te mais a mim. Revela-te mais a nós. Revela mais da Tua mente, do Teu coração. Dá para nós a visão que você tem da Tua igreja, para que nós sejamos a igreja que você vê. Nós queremos ser a igreja que você vê, a igreja que você, Jesus, planejou. Não a igreja que nós, homens, concluímos, planejamos, bolamos. Não, nós queremos ser a igreja que você vê, a igreja que você tem visto, a igreja que você viu na cruz do Calvário, a igreja que na cruz do Calvário você viu quando o bradou: está consumado. Nós queremos ver a igreja que você viu, essa igreja gloriosa, cujas portas do inferno não podem prevalecer. Nós queremos ver essa igreja, e nós queremos, vendo essa igreja, ser essa igreja. Aleluia. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Pai. Aleluia, Jesus. Aqui nesse lugar posso te sentir, sonda-me com teu amor, enche-me.
bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E só queria convidar você agora então para dar uma salva de palmas, para louvar o nome do nosso Jesus, do nosso Deus, porque Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do universo e Ele precisa ser o centro da sua vida. Sua vida é uma vida que foi chamada por Deus para ser a vida de um adorador. Louve ao Senhor, levante com as suas palmas a sua voz, diga glória a Deus, aleluia, diga o quanto Ele é bom. Senhor, você é demais, Jesus, você é demais, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque não há nada semelhante a Ti, nenhum outro, ninguém se assemelha a Ti. Nós te louvamos e exaltamos, Jesus, nós te colocamos no centro da nossa vida, no trono do nosso coração, nós te exaltamos acima de todas as coisas, aleluia, aleluia, yes, amém, amém. Cara, antes de você, não sei o que vai acontecer agora, mas vou passar o microfone aqui para quem de direito, o dono da igreja, Jesus. Mas antes de sentar, dá um high five numa pessoa. Sabe o que é high five, né? High five é uma coisa, low five é outra. Low five é aqui embaixo, high five é aqui em cima. Dê um high five pelo menos umas 157 pessoas que estejam perto de você. Diga para a câmera: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Pessoal, quem vem amanhã?